Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro. Hoje nós vamos falar de um tema que está presente, na verdade, está presente em cada conversa, cada olhar, cada decisão que a gente toma, seja no trabalho, seja em casa ou com os amigos. Eu estou falando de respeito e relações saudáveis. Você já parou para pensar por que algumas relações nos dão energia e outras relações nos sugam até o último pingo de disposição? Você já sentiu que depois de uma conversa com certa pessoa, você ficou leve, ouvido, valorizado? E outras vezes, numa conversa com alguém, você saiu com um nó na garganta, um aperto, se sentindo culpado, culpada ou diminuído? Pois é, a diferença está numa palavra pequena, mas poderosa: respeito. Hoje nós vamos falar não de teoria, longe disso, nós vamos conversar sobre situações que você vive ou pode vir a viver. Vamos construir juntos um mapa prático para você identificar quando uma relação é saudável e quando ela começa a virar tóxica, abusiva ou até, em casos mais extremos, criminosa. E o melhor, tudo isso, esse foco aqui hoje no conteúdo, está no seu ambiente profissional. Porque sim, o assédio, a discriminação e a falta de respeito acontece, infelizmente, dentro de empresas, de escritórios, fábricas, hospitais, escolas, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Pensa assim como você aprendeu a operar algum tipo de equipamento ou usar um software, hoje você vai aprender a operar relações com segurança. E isso vai te proteger, vai fazer você crescer e vai tornar o ambiente ao seu redor mais leve. Então, observe que quando se fala de relações, muitas vezes as pessoas acreditam que é algo extremamente complexo. Porém, as boas relações, o respeito, é a base de qualquer equipe, de qualquer time, de qualquer empresa de alta performance, de qualquer amizade verdadeira, de qualquer família que funciona. Então, respira fundo, deixa o celular de lado enquanto você está aqui comigo, porque o que você vai entender, aprender aqui hoje pode literalmente mudar a forma como você enxerga as pessoas, como você também se enxerga. Mas antes de qualquer coisa, vamos combinar o que a gente vai trabalhar, os objetivos que vão ser trabalhados aqui nesse encontro. Nosso primeiro objetivo é: você vai aprender a diferenciar uma relação saudável de uma abusiva. Não é só no namoro, tá? Relação saudável ou abusiva pode também acontecer no trabalho,
com o chefe, com um colega de equipe, até mesmo com o porteiro lá do prédio. Existem sinais claros que mostram se naquele ambiente tem respeito ou não há controle, não há respeitabilidade. Segundo objetivo, vamos nos conectar ao que é uma comunicação não violenta. Isso, comunicação não violenta, pode até parecer nome de livro de autoajuda, mas é uma ferramenta cirúrgica. Você vai entender, aprender a dizer coisas difíceis sem machucar o outro e também a ouvir críticas sem se sentir para baixo. No trabalho, a comunicação não violenta resolve conflitos em reuniões, evita fofoca e faz você ser visto como uma pessoa profissional e madura. Nosso terceiro objetivo é tratar de respeito à diversidade. Nós vivemos em um país gigantesco, com gente de todas as cores, das mais diversas crenças, formas de amar, formas de ser. Você não precisa concordar com todo mundo, mas precisa respeitar. E mais, vai entender que inclusão não é mimimi, é vantagem competitiva. Empresas que trabalham a diversidade tomam decisões melhores. E o quarto objetivo é saber agir diante de assédio ou discriminação. Nesse ponto não tem enrolação. Você vai saber o que fazer se alguém fizer piada de mau gosto, se um superior te humilhar na frente dos outros, ou se um colega fizer um convite indesejado. E vai saber também como apoiar uma vítima sem atrapalhar. E o quinto objetivo é tratarmos de recursos de apoio. Muita gente sofre em silêncio, não sabe para onde correr. Você vai sair desse nosso encontro sabendo número de telefone, serviços públicos e como acolher alguém que está em situação de violência doméstica. Olhando assim os objetivos da aula, parece muita coisa, mas vamos construir todos esses elementos passo a passo. Vou buscar também trazer exemplos práticos daquele que você olha e fala: nossa, isso já aconteceu com alguém, ok? Mas antes de seguir, faz uma pergunta rápida aí para você. Desses 5 objetivos, qual deles você sente que mais precisa no seu dia a dia? Guarda essa resposta e no final aqui do nosso encontro você vai ver como você evoluiu. Bom, para começar, vamos aí direto ao ponto. Então, imagina que você está tomando um suco e alguém coloca aos poucos um veneno nesse suco e um veneno sem gosto. No primeiro gole, você nem percebe. No segundo gole, acha estranho. No terceiro, já está passando mal. Relações abusivas são assim. Elas começam pequenas. Por isso, você precisa conhecer os sinais. Do lado, aí na tabela, do lado saudável, onde está a coluna relacionamento saudável, do lado saudável da tabela, nós temos palavras que parecem básicas, mas são raras. Respeito, sabe? Ouvir sem interromper, discordar sem ofender. Outra palavra aí, confiança. Não precisa ficar vigiando o celular do outro. Comunicação, falar o que sente sem medo de represália.
consentimento. Não é só sobre relações sexuais, quando se fala em consentimento, é sobre perguntar: eu posso te dar um abraço? Ou você topa fazer esse projeto comigo? Apoio, torcer pelo crescimento do outro, não ter inveja. Igualdade, ninguém é mais dono do outro, ninguém pertence a ninguém. Liberdade, você pode ter amigos, amigas, hobbies, opiniões diferentes. Agora, numa outra coluna aí no slide, você vai, tá vendo aí, a coluna de relacionamento abusivo. E aí temos, já como primeira palavra, o controle. A pessoa, controle excessivo. A pessoa quer saber onde você está o tempo todo, mexe nas suas coisas, decide sobre a sua roupa. Pessoas com ciúmes doentio, aquilo que chamam de amor possessivo, mas não é amor, é insegurança. Desrespeito, gritar com o outro, xingar, fazer piada com a aparência do outro. Violência. Violência. E existe aí três formas principais de violência. Violência psicológica, que é quando alguém humilha o outro, ameaça, isola essa pessoa dos amigos. Muitas vezes a violência psicológica dói mais com tapa, porque mexe com a mente do indivíduo. Temos ainda a violência física, que é o empurrão, o tapa, apertar o braço com força. Existe aí ainda a violência sexual, forçar qualquer ato íntimo sem consentimento, inclusive no trabalho, chantageando às vezes a pessoa, isso é uma violência sexual. Agora, uma verdade incômoda: muitas relações abusivas não começam abusivas. Começam com muito carinho, com amor. Depois vem as primeiras cobranças. Por que você demorou 10 minutos? Depois vem o isolamento. Ah, seus amigos são ruins para você. Depois, a primeira humilhação em público. E a vítima pensa: foi só uma vez. Ele ou ela estava estressado. Eu mereci. Não, não mereceu. No trabalho, isso acontece de um outro jeito. Um chefe que controla seu horário de almoço, que grita com você na frente de clientes, que faz perguntas íntimas na entrevista, um colega que espalha fofoca para te isolar. Então veja, se um amigo te contasse que o parceiro dele não deixa ele sair sozinho, o que você faria? O que você diria? Diria que é ciúme, que é normal? Você alertaria esse teu amigo, essa tua amiga? Então, por que a gente normaliza quando acontece com a gente? Vamos a um exercício rápido. Pega aí um papel imaginário, pensa numa relação que você tem hoje. Uma relação profissional, amigo, família. Quais palavras da lista saudável estão presentes nessa relação? Quais palavras da lista aí de relacionamento abusivo aparece de vez em quando na sua lista imaginária? Não precisa responder em voz alta, só toma consciência, porque o primeiro passo para sair de uma relação ruim é enxergar que ela é ruim. Então, é importante entender que existem sinais que apontam para uma relação saudável, excelente conhecer esses sinais, e existem sinais que apontam um relacionamento abusivo. Esses sinais são essenciais para que você entenda realmente se está ou não em um relacionamento abusivo. Agora, quando falamos
em relações, principalmente relações saudáveis, é importante entrar no tema comunicação com respeito. Comunicação com respeito. Por exemplo, você já tentou conversar com alguém que fez algo que te incomodou e a conversa acabou virando uma briga? A outra pessoa se defendeu, você se irritou mais, e no final das contas, nada foi resolvido. Isso acontece porque nós muitas vezes o indivíduo muitas vezes começamos uma conversa já julgando. A pessoa já diz para o outro: olha, você é irresponsável, você não liga para mim, você só pensa em você. Pronto. A outra pessoa já levanta a guarda. Por isso que quando falamos em relações saudáveis, há de se falar da comunicação com respeito, e isso se conecta à comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma técnica criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Pode, quando ouve aí, né, essa palavra comunicação não violenta, pode parecer complicada, mas é um passo simples que qualquer um pode usar no trabalho, em casa, até no grupo de WhatsApp. Vou te passar agora 4 elementos da comunicação não violenta. E a comunicação violenta faz com que a gente busque ter uma comunicação com respeito. Isso fortalece relações, conexões. Então, o primeiro passo aí para se comunicar com respeito é a observação. É a observação. Você descreve o fato concreto, como uma câmera de vídeo, sem xingar, sem interpretar. Exemplo. Olha, vou te dar 2 exemplos, tá? Uma expressão sem uma observação do fato, sem julgamento, e uma expressão com julgamento, com a não observância do fato. Então, por exemplo, você vira para alguém, esse é um exemplo ruim, ok? Você chega para alguém e fala: olha, você sempre chega atrasado, você é muito desorganizado. Olha quando a gente observa e fala sem julgamento. Fulano de tal, nas 3 últimas reuniões você chegou 15 minutos depois do horário combinado. Percebe a diferença? No primeiro exemplo que eu te dei de uma comunicação ruim, a pessoa ela se sente atacada. No segundo exemplo, ela não pode negar um fato. Não houve um julgamento. Olha, nas 3 últimas reuniões, você chegou 15 minutos depois do horário combinado. Outro elemento importante para se comunicar com respeito: sentimento. Você fala o que sente usando palavras de emoção. E atenção, cuidado com as expressões. Sentimento pode passar tristeza, frustração, preocupação. Então, quando você fala usando uma expressão que você coloca o teu sentimento de uma forma assertiva, adequada, a comunicação flui melhor. Exemplo: quando você se expressa com sentimento, mas não de forma descontrolada, quando você se postura de uma forma equilibrada. Então você vira, nesse exemplo aí do indivíduo que chegou atrasado, quando você vira para alguém e fala: olha, quando você chega atrasado, eu me sinto, de certa forma, desrespeitado e até um pouco frustrado. Entende? Eu expressei um sentimento, mas não com raiva, não com desprezo, não com apequenamento. Eu escolhi a melhor forma de me expressar. Outro detalhe: por trás de todo sentimento negativo, há uma necessidade não atendida, ok? Então, é importante, quando a gente tem um sentimento negativo em relação a alguém, nós precisamos entender que necessidade em nós não está
atendida para se colocar de uma forma assertiva. Exemplo, pegar um exemplo, olha, eu preciso de pontualidade quando alguém está naquela situação do atraso ainda. Olha, eu preciso de pontualidade para que a reunião seja produtiva e eu consiga terminar meu relatório do trabalho. Então, por trás do sentimento, existe uma necessidade. Eu expressei a minha necessidade sem agredir, sem humilhar, ok? E quando você vai fazer o pedido de algo a alguém, esse pedido ele precisa ser claro e viável, ok? Então, por exemplo, novamente no caso do atraso. Eu viro para a pessoa, né, e falo, ó, não se atrase mais. Melhor seria, melhor seria eu colocar o meu pedido de uma outra forma. Virar para a pessoa e falar, olha, você poderia, da próxima vez, me avisar por mensagem, caso você vá se atrasar e tentar chegar no horário combinado? Entende como eu trabalho com os elementos corretos de uma forma assertiva? A minha comunicação, ela acontece com muito mais respeito. Então, a comunicação com respeito envolve a observação do fato que ocorreu sem julgamento, entender o seu sentimento e expressá-lo de uma forma equilibrada, entender a necessidade por trás daquele sentimento que você está sentindo para realizar um pedido claro e viável, ok? Então veja, é óbvio que a comunicação não violenta não é garantia que a outra pessoa vai mudar. A pessoa pode continuar sendo abusiva, mas a comunicação não violenta te protege porque você sai da posição de vítima que reage e passa a ser alguém que se comunica com clareza. E se mesmo assim a pessoa continuar te desrespeitando, aí você tem que partir para outras medidas mais firmes, que a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco. Mas quando a gente fala, então, em comunicação, quando a gente fala, principalmente em relações saudáveis, há de se ter essa preocupação de se comunicar com respeito para a gente não partir por uma relação abusiva, uma relação apequenadora. Agora, um outro elemento importante que nós precisamos falar aqui dentro desse encontro, que ainda é, infelizmente, um tabu em muitas empresas, é a diversidade. É a diversidade. Por quê? Um ambiente onde só um tipo de pessoa se sente confortável, a pessoa às vezes branca, sem deficiência, heterossexual, quando em um ambiente só um tipo de perfil de pessoa se sente confortável, a empresa, na realidade, pode estar perdendo uma oportunidade de performar melhor, de crescer, de evoluir. E até mesmo é uma empresa que pode estar perdendo talentos, perdendo inovação, perdendo a chance de enxergar o mundo de outros ângulos. Diversidade não é sobre ser bonzinho, é sobre sobrevivência no mercado. Empresas diversas resolvem problemas complexos mais rápido. Por quê? Bom, porque pessoas diferentes trazem soluções diferentes. Mas vamos aos fatos concretos. O que a gente chama de diversidade? Chamamos de diversidade orientação sexual, pessoa que é heterossexual, bissexual, gay, lésbica, identidade de gênero, homem, mulher, pessoa não binária, transgênero, raça e etnia,
raça e etnia, está dentro desse espectro da diversidade, pessoas negras, indígenas, asiáticas, diversidade religiosa, pessoa que é católica, evangélica, espírita, ubandista, ou mesmo ateia. Deficiências físicas, visuais, pessoas portadoras de deficiências físicas, visuais, auditiva, intelectual, neurodivergência, diversidade de idade, pessoa jovem ou adulto, pessoas com mais de 60 anos. Cada uma dessas características que eu te falei agora traz uma perspectiva única, mas também traz vulnerabilidade, porque infelizmente ainda existe muito preconceito. Existe muito preconceito com alguns perfis, com algumas características. Agora, quais os benefícios práticos de um ambiente de trabalho diverso e respeitoso? Primeiro, as pessoas faltam menos porque não têm medo de sofrer piadas ou humilhação. Um outro benefício de ter um ambiente diverso e respeitoso é que a criatividade ela explode. Ideias novas saem de pessoas com perfis diferentes. Outro benefício para a empresa quando existe esse ambiente diverso é a redução de processos judiciais. Uma empresa que discrimina, ela vai pagar caro na justiça. Além disso, empresas diversas têm um clima organizacional mais positivo. Todo mundo se sente seguro para ser quem é. Agora, que ações nós, como indivíduo, podemos ter para ter um respeito à diversidade? Primeiro, ter a preocupação, se eu trabalho num ambiente diverso, se eu estou num ambiente, né, com essa diversidade, eu preciso ter em mente que é desagradável, é falta de educação, é desrespeitoso fazer piadas. Sabe aquela piadinha de mulher, de homem negro, mulher negra, aquela piadinha contra gays, sobre nordestino? Isso é piada sem graça. Então, nós não devemos fazer piadas e não devemos aceitar piadas preconceituosas. Outra, havendo preconceito, há de se denunciar. Se você vê alguém sendo discriminado, não basta virar o rosto. Você pode falar com recursos humanos, com o sindicato, ou até mesmo com o gestor ou com a gestora da área. Um outro elemento importante quando trabalhamos dentro de um ambiente diverso é sempre usar o nome social da pessoa. Se alguém se apresenta como Roberta, mas no crachá está Robert, você chama de Roberta. Você não questiona. Isso é dignidade. Então, há de se respeitar o nome social da pessoa, nome esse que ele ou ela vai estar compartilhando contigo. Foi o que eu te falei. Às vezes, a pessoa chega e se apresenta como Roberta, mas no crachá está Robert. Eu vou chamar essa pessoa, esse indivíduo de Roberta. Esse é o nome social que a pessoa quer utilizar, ok? Então, vou até te trazer um exemplo aqui. Imagine que na sua equipe tem uma mulher trans. E aí um colega começa a chamar esta mulher trans de cara, o cara, o cara, o cara. E essa pessoa começa a chamar a mulher trans de cara e de propósito. Você pode, primeiro, conversar com o colega em particular. Olha, sei que talvez não seja a sua intenção, mas chamar ela de cara é desrespeitoso. O nome dela é Carla e ela é mulher. Preste um pouquinho mais de atenção nisso, porque é uma forma aí da gente respeitar o próximo. Se ele continuar com esse tipo de comportamento, você pode levar ao RH.
E lembre-se, denunciar não é fofocar, é reportar um fato grave. O respeito à diversidade protege a todos. Por quê? Amanhã pode ser a gente vítima do preconceito, vítima da piada sem graça, vítima do assédio, seja moral, seja o assédio sexual. Amanhã você pode mudar de religião, conhecer uma outra pessoa, desenvolver uma certa condição de saúde, o mundo dá voltas. Então, pequenas ações que contribuem para um mundo melhor, para uma empresa melhor. Um outro elemento importante que precisamos nos atentar, que é um ponto que muita gente não gosta de falar, mas nós precisamos saber, que é sobre o assédio moral e assédio sexual no trabalho. Primeiro, uma diferença crucial. Assédio moral é quando alguém repete comportamentos que humilham, constrangem ou isolam o indivíduo. Ok? Não é, quando a gente fala em assédio moral, não se trata apenas de um desentendimento isolado, é uma perseguição. Exemplo, o chefe que todo dia dá uma bronca num funcionário na frente de todo mundo. Aquele chefe que inventa tarefas impossíveis de ser realizado dentro de um determinado prazo, ok? Isso pode se caracterizar assédio moral. O assédio moral adoece a pessoa, pode causar depressão, síndrome do pânico e é crime previsto na lei, ok? Agora, assédio sexual é diferente. O assédio sexual envolve conotação sexual, uma conotação sexual indesejada. Pode ser um comentário, nossa, você com esse vestido, com essa roupa, vai me matar do coração. Assédio sexual, crime. Pode ser, muitas vezes, o assédio sexual, muitas vezes ele pode ser caracterizado em a pessoa chegar sem o seu consentimento, passar as mãos nas suas costas, sem a sua permissão. Pode ser um convite persistente para sair, mesmo depois de você dizer diversos não. E o pior, existe ainda chantagem sexual. Olha, se você não ficar comigo, eu vou te demitir. Ou, se você não aceitar o meu convite, eu vou te dar uma avaliação negativa. Isso é crime. Código Penal, artigo 216. Crime esse que pode levar o indivíduo à prisão ou a pagar aí uma multa. Mas a realidade é que muitos assédios acontecem em silêncio porque a vítima tem medo. Medo de perder o emprego, medo de não acreditarem nela, medo de represálias. Por isso, vamos falar o que fazer, seja com você ou com um colega, quando o assédio acontece. Primeiro, há de se documentar tudo, anotar, arquivar um documento que caracterize aí um assédio, registrar a data que aconteceu, o horário, o local, o que foi feito, quem estava presente. Se tiver mensagens de WhatsApp ou e-mail, é bom printar e guardar as provas. Um outro movimento, quando acontece o assédio, é procurar o RH. Empresas sérias, o RH tem obrigação de investigar e tomar medidas. Mas atenção, se o assediador for seu chefe direto, o RH pode não ser seguro. Nesse caso, busque canais externos, como o sindicato, o Ministério Público do Trabalho, delegacia especializada no atendimento a esses casos, ou mesmo uma delegacia comum. É importante dar apoio à vítima. Se um colega te contar que está sofrendo algum tipo de assédio, não diga, olha, isso é grave, tem que denunciar, e aí você se afasta da pessoa. Não, pergunte o que você precisa, ou melhor, pergunte se a pessoa está precisando de algum tipo de apoio. Olha, você quer que eu vá com você ao RH? Eu posso te ajudar de alguma forma, ok?
E nunca pressione a vítima a denunciar antes da vítima sentir que está pronta para fazer a denúncia, porque o processo de denúncia é desgastante. E um alerta importante: muitas vezes o assédio moral é feito de forma tão sutil que a pessoa acha que está louca. A pessoa às vezes pensa assim, pô, será que é só implicância do meu chefe? Veja, se você sente que está sendo, por exemplo, tratado de forma diferente, humilhado ou isolado de maneira repetida, não ignore. Confie no seu desconforto. Assédio moral, assédio sexual é crime. É crime. Tem muitas empresas hoje que têm canais de denúncia anônimo e os colaboradores precisam usar, ok? E aí, um ponto importante é entender também de recursos disponíveis que dão aí um apoio em casos aí de relações tóxicas, de assédio moral, sexual, ok? Veja, a violência, a gente ouve muito falar de violência doméstica, não é um problema que fica só dentro de casa. A violência, muitas vezes, ela escorre para o trabalho. Então, às vezes, a pessoa está tendo um relacionamento tóxico, ela começa a faltar, perde produtividade, se isola, causa, às vezes, acidente. Então, existe a violência interna dentro da empresa, o assédio moral ou sexual, mas, como estamos conectando os pontos agora, vou voltar àquela questão de relação saudável versus relação tóxica. Quando o cidadão, o indivíduo, tem uma relação tóxica, isso pode impactar no trabalho. E pode acontecer com qualquer pessoa, homem, mulher, jovem, idoso. Infelizmente, a maioria esmagadora das vítimas graves aí são mulheres. Então, o que nós podemos fazer se suspeitar que um colega, que um amigo, que um familiar está sofrendo um relacionamento tóxico, está sofrendo violência, está sofrendo um assédio, principalmente a violência em casa? Primeiro, denúncia 180. Esse é o número da Central de Atendimento à Mulher, por exemplo, que funciona 24 horas, todos os dias, inclusive feriados. No 180, eles orientam sobre direitos, encaminham para serviços próximos e podem até acionar a polícia em caso de perigo iminente. E detalhe, quem denuncia uma violência não precisa se identificar. Existe também, quando há casos de assédio moral, sexual, violência, relacionamento tóxicos, a delegacia da mulher. Lá pode ser realizado o boletim de ocorrência, a delegada é especializada, o ambiente é mais acolhedor. Óbvio, se não houver delegacia da mulher na cidade, qualquer delegacia comum também está ali para dar o suporte. Um outro recurso disponível para as pessoas que têm aí um relacionamento às vezes tóxico, sofrem algum tipo de violência, algum tipo de assédio, são os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, que oferece apoio psicológico gratuito pelo SUS. Muitas vítimas de relacionamentos tóxicos, abusivos, assédio, precisam de terapia para reconstruir a autoestima e sair do ciclo da violência. O CAPS pode dar esse apoio. Agora, o mais difícil, né, é como acolher alguém que está numa relação abusiva. Regra de ouro, nunca vira para a pessoa e diga assim, por que você não larga daquela pessoa? Essa pergunta acaba trazendo culpa à vítima. A pessoa pode ter medo de morrer, pode não ter dinheiro,
pode ter filhos, pode ter sido ameaçada. Largar, às vezes, o agressor e a agressora é um momento, dependendo do momento, é algo perigoso. Então, para acolher alguém que vem conversar com você sobre abusos, violência, algo nesse sentido, é ouvir sem julgamento. Deixa a pessoa falar, diga que acredita na pessoa. Olha, isso que você está passando não é culpa sua. Ofereça para a pessoa acolhida informações, fale do 180, da delegacia da mulher, mas não force nada. E, óbvio, ofereça o máximo que você possa fazer aí para escutar, para acolher, mas, é óbvio, não dá para a gente resolver todos os problemas. Mas o fato de ouvir, de acolher, de entender, de orientar, isso isso salva vidas, ok? E um elemento importante, o líder, o gestor, a gestora, precisam criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras. Seguras para pedir ajuda, seguras para ser quem o é. Isso é fundamental. As empresas precisam, devem acolher, orientar, treinar. E aí é aquilo. Se alguém está sofrendo qualquer tipo de violência ou assédio, é importante entender que a culpa não é da vítima. A vítima não pediu por esse tipo de agressão. Ok? Isso é importante para que a gente possa acolher as pessoas com respeito. Se você testemunha alguém sofrendo, não vire as costas, apoie como puder. Às vezes é só dizer: eu acredito em você. Isso já tira um peso enorme. E, para finalizar, eu quero que você pense aí, em como você poderia contribuir para fazer com que os ambientes que você convive, principalmente o ambiente de trabalho, pensar um pouco como o que você poderia fazer para que esse ambiente seja mais respeitoso. Talvez seja não rir de uma piada, talvez seja respeitar a diversidade. É importante sempre uma pequena ação, porque é aquilo, se todo mundo busca agir com respeito, se cada um fizer a sua parte, nós vamos criar não só ambientes corporativos melhores, mas vamos criar também uma comunidade, uma cidade, um mundo melhor. Vou deixar para você um material para você fazer aí o download. Não se esqueça de fazer as atividades propostas e a gente se vê numa próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria.